Olá, estudantes! Voltamos para a revisão da aula 27.2. Queridos, quero que vocês prestem atenção aí na temática que nós mais discutimos durante a aula, para que vocês tenham sucesso aí nas atividades. Lembrando que já estamos quase concluindo a unidade 2, vocês irão depois realizar uma avaliação, e eu quero vocês gabaritando essa prova, viu? E não é para estudar só para a prova, não, queridos. Vocês já estão preparando futuramente para participarem da avaliação nacional do ensino médio, que é o Enem, que é uma porta de entrada para os cursos, né, superior, cursos técnicos. Eu sei que muitos de vocês querem continuar os estudos, então é preciso começar a se prepararem desde agora, certo? Então, estudar aí de forma mais aprofundada, para que vocês não tenham que, em última hora, estudar aquele montão de conteúdo. Então, vamos lá, dar início à nossa revisão? Muito bem, aula 27.2, História da Música, parte 2. Então, estudante, falamos um pouco da música brasileira, falamos de alguns gêneros, né, como o MPB, que é a música popular brasileira. Como que surgiu a música popular brasileira? No contexto, né, da ditadura militar, que foi um período de governo no qual havia a censura, né? Então, os movimentos culturais faziam manifestação, né, contra esse modelo de governo. Então, é nesse contexto que os jovens músicos brasileiros começaram a contestar o regime, criando letras de protestos. Então, nesse período aí da década de 1960. Então, por isso a sigla MPB, né, foi marcada por esse movimento social e político. Então, queridos, foram muitos grupos que surgiram nesse período, como aqui eu trouxe alguns nomes, né, alguns representantes então, da música popular brasileira, alguns já faleceram, então são esses nomes que já apresentei para vocês durante a aula, e vocês podem estar pesquisando, né, vídeos e letras de música desses cantores aí, caso vocês queiram conhecer mais. Falamos do Gabriel Pensador, né, um artista brasileiro renomado no campo da música. Ele também é rap, compositor, escritor e empresário brasileiro. Então, ele é um ativista social, ou seja, ele está engajado, né, nas questões sociais, como projetos sociais. Ele viaja pelo Brasil apoiando feiras de livros e faz palestras educativas em universidades. Então, Gabriel Pensador, aí, esse artista polivalente, né, com várias habilidades. Falamos dos Racionais MCs, né, que é o maior grupo brasileiro de rap. Vocês sabem qual é o estilo do rap, que são músicas que rimam com batidas, e essas músicas geralmente abordam temática social. Esse grupo foi fundado em 1988, entre as bandas mais influentes do Brasil, né? Como já foi falado, eles venderam mais de 1 milhão de álbuns, né? Formada então por esses rapazes aqui. Aqui está a imagem deles. Não posso deixar de falar também um pouco sobre o contexto, né, do trabalho dessas bandas. Então, desses grupos de música, né, de músicos, suas canções demonstram preocupação em denunciar a destruição da vida de jovens negros e pobres das periferias brasileiras. Então, é o resultado do racismo e do preconceito. Então, nós sabemos que o Brasil é um país com a miscigenação cultural muito ampla, né? Nossas raízes culturais é a africana, a indígena, com europeus. Então, nós temos uma quantidade, mais de 50% da população brasileira é parda ou negra. Porém, há também essa camada de pessoas com condição socioeconômica baixa. E o fator, né, também que essas pessoas sofrem preconceito, além da raça, tem o fator econômico. Então,
o racismo, o preconceito, a pobreza, ela sustenta o quê? A miséria, está diretamente ligada à violência e ao crime. Então, muitos jovens, eles não entram no crime por questão de escolha, eles estão inseridos ali naquele meio social e automaticamente eles vão sendo, né, convidados a estar nessas questões de violência e crime. Então, estudante, esses grupos que trouxemos na aula são grupos importantes porque fazem, né, letras de música, trazem músicas e canções que faz aí reflexões sobre a sociedade brasileira. Queridos, então vamos para a atividade, vamos para a correção das atividades. Muito bem, queridos, vamos dar sequência aos nossos estudos, fazendo então a correção das atividades, né, com o tema História da Música, parte 2. Falamos aí um pouco de gêneros musicais, alguns artistas importantes e a música popular brasileira. A questão 1, a letra da canção Que País é Este, de Renato Russo, expressou o descontentamento de toda uma geração em relação ao Brasil. É apresentada a seguir. Que país é este, né? O título da música. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é este? Que país é este? Então, já deu para vocês perceberem que é uma música de contestação, falando aí do cenário político brasileiro. As alternativas a seguir apresentam visões do Brasil segundo a letra da canção. Marque, então, a alternativa correta. Então, asserção 1. Um país violento, seja no campo político, seja das relações sociais, é isso que a canção apresenta? Um país corrupto, sem ética, incapaz de oferecer esperanças para as novas gerações? Um país ufanista e otimista quanto ao seu futuro? 4. Um país marcado pela desigualdade, tanto interna quanto em relação à ordem internacional? Então, vamos ver qual é a questão correta. 1 e 2. Então, a música faz abordagens sobre um país violento, né, no campo político e também nas relações sociais. E um país corrupto, sem ética, incapaz de oferecer esperanças, né, ao seu país. Então, ela não. Por que a 3 e a 4 não estão corretas? Porque não é uma letra que fala sobre otimismo quanto ao futuro e também não fala da questão da relação da ordem internacional. Então, essas duas são excluídas. Letra A, questão 1, letra A, parabéns para quem acertou. Vamos para a questão de número 2. O trecho da música Lágrima do Sul, Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Marco Antônio. Foi uma homenagem a Winnie e Nelson Mandela. Então, aqui a letra, um trecho da letra dessa música, nós não podemos colocar toda, né? Toda a letra de música tem direitos autorais. Vou ler um pouquinho aqui para vocês entenderem. Reviver tudo que sofreu, porto de desesperança e lágrima, dor de solidão, reza para teus orixás. Então, querido, vamos ver a pergunta em relação a essa letra de música. A canção Lágrima do Sul é um exemplo de paisagem sonora urbana. Por quê? Então, vocês vão analisar as asserções e marcar a alternativa correta. Porque a linguagem é melodiosa e sem crítica social, a letra é suave e melodiosa, a letra é um combate ao racismo, a canção é uma apologia ao racismo, o tema da canção é a violência urbana. Então, algumas dessas asserções estão corretas em relação à letra da música. Vamos ver qual está correta? Somente a 3. Ó. A letra é um combate ao racismo e exalta a força africana. Até porque foi uma música em homenagem ao ex-presidente da África, né, Nelson Mandela. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo.
Nelson Mandela, isso mesmo. Então, letra D, somente a seção 3 está correta. Vamos para uma questão do Enem, adaptada. Então, é um texto grande. Vamos fazer aqui a leitura, entender um pouco sobre o que a questão está trazendo. No Brasil, a origem do funk e do hip hop remota aos anos 1970, quando da proliferação dos chamados bailes black, nas periferias dos grandes centros urbanos, somente no Rio de Janeiro, São Paulo. Em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, formaram-se equipes de som que promoviam bailes, onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra. No Rio de Janeiro, ficou conhecido como Black Rio. A indústria fonográfica descobriu o filão e lançando discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes. Certo, então vamos à pergunta. Eu fiz a leitura ali de alguns trechos do texto, porém, durante a prova, vocês precisam aprofundar mais, certo? Para que vocês consigam responder a questão com sucesso. A presença da cultura hip-hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de lazer gerada pela diversidade de práticas artísticas, entretenimento inventada pela indústria fonográfica, subversão de sua proposta original já nos primeiros bailes, reprodução da cultura musical norte-americana, afirmação de identidade dos jovens que a praticam. Então, nós observamos que muitas dessas questões aqui nós já podemos ir cancelando, né? Então, a resposta correta, vamos direto, afirmação de identidade dos jovens que a praticavam. Então, a presença da cultura do hip-hop no Brasil caracteriza, então, a afirmação de identidade, que são jovens, muitos dos cantores, né, dos produtores, também os que produzem as músicas, as letras de música, são pessoas que saíram da periferia, que conhecem a realidade do jovem negro, né, somente do que eles sofrem, né, do racismo, da exclusão social. Então, essa cultura hip-hop vem, então, afirmar essas identidades. Vamos para a última questão, a de número 4. Eu faço a pergunta da seguinte forma: quais os fatores que contribuíram para as mudanças na música brasileira nos últimos anos? Então, estudantes, vocês perceberam ali ao longo, né, que viemos estudando a história da música, percebemos, então, somente agora, nessa parte 2, tratou muito da história da música brasileira, né, desde o período ali militar, né, da música brasileira, bossa nova, alguns gêneros que foram surgindo. Nós observamos ali que há mudanças, né, mudanças sonoras, ou seja, a temática abordada, os estilos das bandas, né, até a utilização dos instrumentos também faz sentido aí. Então, ao longo da história da música brasileira, vem surgindo, né, novos estilos, novas abordagens e temáticas, e cada vez mais voltada para a temática social da classe, da grande massa brasileira. Então, vamos lá, vamos ver qual é o padrão de resposta. O padrão de resposta é essa, no qual você pode dizer que o aumento da violência, o fim da censura, os avanços também da tecnologia, nós não discutimos isso durante a aula, mas sabemos que na atualidade se utiliza muita tecnologia, né, para a produção de música. E a chegada do movimento hip-hop no Brasil são alguns fatores, né, para essas mudanças. E ainda temas sociais, como a exclusão social, racismo, desigualdade, violência urbana, todos esses temas aí fazem parte, né, das novas produções sonoras, né, ou seja, das músicas no Brasil. Então, são abordados nas canções de forma direta, como não se fazia antes. Porque antes havia censura, havia um contexto
político diferente da atualidade, então os artistas eram impedidos, eram até perseguidos, caso fizesse letras de música contra o regime, contra aquele sistema político, somente no período militar. Então, estudantes, trago para vocês aqui um material complementar, que vocês podem estar pesquisando aí nessa plataforma de vídeo. O tema que eu trouxe hoje é música de protesto, então vocês vão conhecer muitos grupos, muitas bandas, né? Falo banda assim porque eu também não conheço muito de música não, viu? Conheço poucos grupos musicais, são poucos os gêneros que eu ouço, mas vocês jovens, eu sei que vocês ouvem muitas músicas, vocês gostam desses movimentos mais atuais, certo? Então vocês conseguiram aí aprender um pouquinho de alguns gêneros musicais, não foram todos, certo? A gente não consegue estudar todos. Então tem muitos artistas, muitos grupos, né? Então não falei aí de outros cantores famosos que nós temos no Brasil, que representam o Brasil fora, né, a nível internacional. Então não conseguimos abordar todos, mas vocês podem estar pesquisando. Se tem curiosidade sobre a vida de algum artista que você aprecie, então pesquise, certo? Para que você tenha mais informação. Então, queridos, concluímos aqui os estudos sobre história da música, parte 1, parte 2. Fizemos aí uma longa, né, abordagem nos períodos históricos sobre a música. Vocês perceberam que em cada período as produções musicais, também de dança, têm a ver com aquele contexto social, isso mesmo, onde havia predominância da religião, então as músicas eram voltadas para um contexto religioso, onde havia mudanças sociais, como no Renascimento, já também foi influenciado nas produções musicais. Enfim, então, todos esses períodos aí vão sofrendo influências. E a sociedade ela está sempre em movimento, se transformam, vai se transformando de tempo em tempo, e aí todos os campos, né, da sociedade também vai sofrendo mudanças, influências, vão se adequando, melhorando, outras coisas não. Enfim, isso é o percurso natural da vida. Queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continue estudando e pesquisando e aguardo vocês na próxima aula. Obrigada pela atenção.